Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Saí correndo porque o culto está pegando fogo lá embaixo, tá um negócio sobrenatural. Estamos na mensagem ainda e uma palavra poderosa da parte de Deus. Deus está operando cura lá embaixo, tá um negócio tremendo, fora do normal. E o Espírito Santo está agindo lá embaixo e eu vim aqui em cima para falar com vocês, dar boa noite para vocês, desejar toda a sorte de bênçãos sobre a vida de cada um de vocês e que essa bênção se estenda sobre toda a vossa família, toda a vossa família seja alcançada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele continua operando maravilhas no meio da sua igreja. Minha gratidão mais uma vez a vocês que têm estado diariamente no A Bíblia Responde, têm escrito, têm comentado, têm curtido. Faz o seguinte, começa a compartilhar agora. Você que tem amigos de outras denominações, ou amigos católicos que creem na crença do batismo de crianças, não é? Eu quero convidar você agora a compartilhar para outros amigos que não fazem parte, né, do meu hall de amigos, para que eles venham ter acesso a essas informações. A minha oração é que a palavra de Deus venha abrir os olhos espirituais de muitas pessoas sejam alcançadas através do ensino da poderosa e infalível palavra do Senhor, ok? Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, visita lá, Bispo Dr. Eduardo Cândido. Você vai clicar em inscrever-se, do lado tem um sininho, você vai clicar em cima do sino, que todas as vezes que eu enviar um vídeo de pregação, né, de estudo, né, ou até mesmo um vídeo de viagens, você vai estar recebendo a notificação da chegada desse vídeo, tá bom? Muito bem, gente. Hoje o assunto da Bíblia Responde é sobre batismo em crianças. E aí, o que a Bíblia diz sobre o batismo com crianças? Bem, na realidade, meus irmãos, meus amigos, meus colaboradores, a Bíblia não fala absolutamente nada a respeito de batismo de crianças. Não há um texto na Bíblia que mande se batizar crianças, ok? Mas a Bíblia sempre nos dá sinais, sempre nos dá rastros, para que nós venhamos a seguir esses rastros e aprender aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos de acordo com a sua vontade. Muito bem. Então, por exemplo, a Bíblia vai dizer que, primeiro eu quero dizer para vocês que esse costume do batismo com as crianças, batismo em crianças, é um costume da Igreja Católica Apostólica Romana e é um costume também de algumas igrejas reformadas, né? Digo algumas porque há igrejas reformadas que não batizam crianças. Um caso mais específico é o caso da Igreja Batista, que é uma igreja reformada, uma igreja tradicional, mas uma igreja que não batiza crianças. Mas outras igrejas, como a presbiteriana e algumas outras, efetuam batismo de crianças, ok? Muito bem. Eles alegam que batizam crianças porque, segundo eles, boa noite, Rafael Oliveira, Deus abençoe, porque, segundo eles, assim como Deus, ele circuncidou os filhos de Israel, essa circuncisão foi substituída pelo batismo com crianças. Ora, é bom a gente separar alhos de bugalhos, porque circuncisão, ele nada mais era do que, um corte no prepúcio de toda criança judia
ou estrangeira ou prosélita que queria se tornar parte do povo no seu 8º dia, para que se estabelecesse uma aliança entre Deus e especificamente o povo judeu. Tá? Isso era um costume de Israel no Velho Testamento e no início do Novo Testamento. Bem, a Bíblia vai nos dar um caminho de que Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 22, vai dizer que depois que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Isso quando ele era criança. Ele foi circuncidado para cumprir o costume e no 8º dia foi batizado. E depois foi apresentado, quando era pequeno. Não fala de batismo, né? Jesus, então, ele é apresentado como é o costume das igrejas, grande parte das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas têm o costume de apresentar crianças seguindo o exemplo de Jesus, ok? E aí Deus, ele levanta João Batista, né? E vós do que clama no deserto, arrependei-vos e endireitai as vossas veredas e sejais batizados. Veja que João Batista dá um indicativo. Ele anuncia boas novas, fala do arrependimento, para daí ao arrependimento haver o batismo. Jesus então se apresenta a João Batista e se batiza. Ok? Jesus se batiza. Ora, mas bispo, tem textos na Bíblia que falam que foram batizados toda uma casa. E toda uma casa poderia se ter crianças. Primeiro, é força de expressão do texto. Toda a sua casa não quer dizer que todas as crianças, e a Bíblia não diz que foram batizadas crianças, né? Como por exemplo lá no livro de Atos, do capítulo 10, do versículo 44 ao 48, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque se ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós? Olha o ato de receber, o ato de crer. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Eles creram e receberam. Em Atos 8, o eunuco, após ouvir: olá, tudo bem, Isaac? Deus abençoe. A paz do Senhor, pastora Marisa, de Manaus. Diácono Roberto Lima, de Assembleia de Deus Madureira, paz do Senhor. Então, quando Filipe, ele é indagado pelo eunuco: olha, aqui está a água, o que impede de eu ser batizado? Filipe dá a resposta: é lícito se creres de todo o teu coração. Então ele está dizendo o seguinte: é lícito, é permitido, se o teu coração crer. E ele foi batizado porque ele creu. Como é que uma criança vai crer? Como é que uma criança vai... Porque a matemática da conversão é arrependimento mais fé. Arrependimento mais fé é igual a conversão. A criança não tem a mínima noção do que é certo e que é errado. Bem, Mateus capítulo 28, nos versículos 19 e 20, vai dizer assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que há uma condicionante. Olha, é necessário que vocês ensinem a todas as nações e assim os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário o entendimento, o ensinamento, o aprendizado, ok? Para que se entenda o que é batismo e se receba para ser batizado. A crença, não é? A clareza de que ele reconhece que é um pecador e que precisa do perdão de Deus. Pastor Jailson, eu vou chegar nesse ponto aí. Muito inteligente a sua colocação, tá ok? Eu vou chegar nesse ponto aí que você está colocando. Fica tranquilo que eu chego lá. Muito bem. Então, a Bíblia, ela tem um texto em Colossenses,
capítulo 2, versículo 12, que diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Tem que ter o elemento fé para ser batizado. A fé de que você vai deixar a velha criatura lá e que vai renascer como nova criatura. Como é que uma criança vai ter esse entendimento? Criança não tem esse tipo de entendimento, gente. Um outro texto, 1 Pedro 3:21, vai dizer que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Tem que haver uma consciência, um ato de consciência. Então, como é que funciona? Eles dizem que batismo de uma criança, a criança é batizada para que a criança passe a fazer parte da membresia, do corpo de Cristo, que ela tenha os seus pecados perdoados ali. Mas a criança, ela não praticou o pecado. Por mais que ela receba a semente do pecado, esse pecado não foi florescido pela falta da malícia, pela falta da maldade, pela falta da consciência. Já imaginou? Porque a Bíblia diz que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Você imagina, faz um só batismo com a criança e depois chega lá na frente, ela diz assim: mas eu não pedi para ser batizada, eu não queria ser batizada, eu não desejo seguir religião. Como é que fica uma situação como essa com o livre-arbítrio da pessoa? Não é? É muito complicado esse tipo de situação, né? Então, e outro detalhe, esse é muito forte. Preste atenção. Os reformados falam que o batismo é a substituição da circuncisão. Que assim como os filhos de judeus circuncidavam seu prepúcio para ter uma aliança com Deus, o batismo veio para substituir a circuncisão. Em nenhum lugar da Bíblia fala isso. Me mostra um texto da Bíblia. Eu vou te responder, Jorlan. Eu vou te responder e eu vou falar sobre isso. Me mostra um texto da Bíblia onde se batiza a criança. Não tem. Pelo contrário, Romanos 6,3 fala para adultos. 1 Coríntios 12,13 se relaciona a adultos. Gálatas 3,27 também fala para adultos. Não tem textos específicos que falem para crianças. Não há nenhum. Todos os homens da Bíblia que receberam batismo foram adultos. Adultos. E aí, os fariseus, no capítulo 15 de Atos, eles queriam circuncidar os gentios, queriam cortar a carne do prepúcio dos homens, dos gentios, que tem até isso. A circuncisão era só para homens, não entrava mulher no meio. Como é que batismo em criança pode substituir a circuncisão? E aí eles disseram: não, os gentios têm que circuncidar o prepúcio. E Pedro, que também pensava assim, foi transformado através da experiência de Cornélio, seu entendimento, e ao reunir o concílio de Jerusalém, eles vão determinar que não, nós não vamos impor circuncisão para ninguém. Nós vamos sim orientá-los para que não comam das coisas sacrificadas aos ídolos, para que não comam do sangue contaminado, para que não forniquem. É essas orientações que nós vamos dar para o povo que está espalhado pela Ásia, pela Europa. Nós não vamos usar esse artifício da circuncisão para eles, não. Então vocês vejam que não há essa inter-relação. Muito bem, eu vou responder a pergunta primeiro do Georlan. O Georlan, olá meu querido amigo Bispo Henrique, Reverendo Henrique, Nova Vida do Patronato, meu grande amigo, você vai vencer essa luta que você está enfrentando, eu estou do teu lado. O Georlan, depois eu vou falar do pastor Jailton, o Georlan está colocando aqui: pastor, quantos anos a criança deve receber o batismo? Veja bem, Jorlan, não há uma idade certa, porque cada criança tem um nível de maturidade, de maturação, de consciência que difere de criança para criança. Tem criança que com 6 anos já tem maldade, tem criança que só vai ter maldade com 10, tem criança que só vai criar a idade da consciência com 9 anos. Então depende muito.
Eu geralmente só batizo crianças de 9 anos para cima quando há uma autorização dos pais e quando a gente percebe que a criança já consegue entender o que é certo e o que é errado. E já quando a criança consegue discernir que o batismo é para perdão dos seus pecados e que ela deve se arrepender e confessar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos pela vida dela. Então, Georlan, varia muito. Pode ser com 9, com 8, com 10, com 11, com 12. Vai depender da idade da razão, da idade da maturidade do ser humano. Aí o pastor Jailton colocou aqui, muito interessante a colocação do pastor Jailton, muito mesmo, eu vou responder ele agora. Pastor Jailson, ele colocou assim: boa noite, bispo, tema interessante, entretanto, algo particular para cada igreja, segue segundo a fé de cada um. Muito bem, é bom ele tocar nesse assunto. Você deve estar se perguntando então, batizar criança é pecado? Não é pecado. Batizar criança é errado? Eu não digo nem que é pecado nem que é errado. Pastor Jailson, eu digo que batizar criança é perder tempo. Por quê? Você vai batizar uma pessoa que não tem entendimento do que está acontecendo ali. Ok? Agora, eu não condeno e eu não chamo igrejas de hereges. Eu não chamo igrejas de apóstatas, eu não digo que as igrejas estão fora da visão. Se batizarem criança, eu acho que isso não é o suficiente para desmerecer, não é, a seriedade de uma igreja. Não vai ser isso que vai me fazer desconfiar da igreja católica, por exemplo, que tem outros dogmas que são terríveis, mas não é esse o dogma que vai me fazer bater de frente com ela. Então não é pecado e tampouco errado. Agora, eu não batizaria porque é uma perda de tempo, a criança não tem maturidade. E como a Bíblia diz que é um só batismo, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, vai chegar lá na frente, esta pessoa ela vai se sentir incomodada, ela recebendo a conversão de ser batizada, porque ela quer ter o entendimento que está deixando a velha criatura nas águas batismais. Agora, dizem que batizam crianças para que a criança não vá para o inferno. Eu discordo. Aí eu discordo da igreja católica. Aí eu discordo das igrejas reformadas. Por quê? Porque Jesus fala lá em Mateus 14, 19, 14: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 18 fala: da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor. Por que ele falou isso? Porque criança não peca, criança não exprime pecado, criança é pura, criança é inocente, criança não tem malícia, criança não tem maldade. E eu creio na doutrina de que se uma criança morre sem conhecer a idade da malícia, ela vai para o céu. Toda criança que morre na época da inocência, ela herda a eternidade. Deus não seria justo de mandar crianças puras sem malícia para o inferno. O próprio Jesus falou: deixai vir a mim, porque delas é o reino de Deus. Então o próprio Jesus deixou claro de que as crianças não precisam de ser batizadas para serem salvas. Outra coisa, batismo é condição importante para a salvação, mas não é a fundamental. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Há outro texto contra aqueles que falam de batismo de criança, a favor de batismo de criança: quem crer e for batizado será salvo. Olha só, quem crer e for batizado. Então olha mais uma vez a palavra crer antes de ser batizado. Então é necessário a crença para a salvação. Ok? Agora, o que acontece? Tem pessoas que não vão ter oportunidade de se batizar. Receberam Jesus e morreram no leito de hospital. É o caso do ladrão da cruz, que Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Outras pessoas que não tiveram tempo nem oportunidade de se batizar. Se elas falecerem e confessarem Jesus Cristo, se arrependerem dos seus pecados e recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida,
elas herdarão a vida eterna. Mas repito, não considero uma igreja herege porque batiza criança, não considero pecado batizar criança, eu só acho que é perder tempo. É melhor deixar a criança chegar à época da razão, sentir o desejo, ter conhecimento do plano de salvação que a Bíblia nos ensina, tá? E assim ser batizados. Olha que coisa interessante, Atos 2, 40 e 41, que é um livro maravilhoso, eu amo Atos 2, que fala da igreja primitiva, diz assim: de sorte que foram batizados todos que de bom grado receberam a palavra. Olha a ligação, foram batizados quem recebeu de bom grado. Quem trouxe para o seu coração e aceitou a mensagem. É necessário crer, é necessário que a fé, que o arrependimento, que a crença venha estar presente para que o batismo opere todos os seus efeitos. Não acredito que o batismo veio substituir a circuncisão. A circuncisão ficou para lá, para a época. E é isso que a Bíblia me ensina e é isso que eu creio. E a nossa aliança hoje é com Cristo, é o período da graça que nós vivemos. Por isso, o batismo de crianças, ok? Entenderam bem? Muito bom. Georlanda, Bahia, um abraço para você, pastor Henrique, Diácono Roberto, Júlio Camargo está todo dia conosco, Dilenéia Soares, Deus abençoe, pastor Gilson, meu grande amigo, Fábio Toscano, meu colaborador do coração, Cristiane Soares, Cristiane Moraes, Luciana Soares, Margarete Paraguaçu Ovelha, Deus abençoe a cada um que está online. Gente, curte, compartilha. Quero lembrar vocês que toda sexta-feira eu vou fazer no A Bíblia Responde, vou responder perguntas. Vai ser respondendo perguntas à luz da Bíblia. Então, se você tiver dúvidas, deixe as suas perguntas registradas aqui na live, que na sexta-feira eu vou estar respondendo essas perguntas para a glória do nome do Senhor. Ok? Então é isso, meu povo. Ainda vou pegar o restante do culto lá embaixo. Amanhã tem mais A Bíblia Responde. Eu vou seguir na mesma linha. Amanhã eu vou falar batismo por aspersão ou batismo por imersão, ok? É uma dúvida de algumas pessoas e amanhã eu vou estar explicando qual dos dois é bíblico. Os dois são bíblicos? Só um é bíblico? Vou falar sobre os dois tipos de batismo aqui e à luz da palavra do Senhor. Ok, meus amores? Beijo no coração, amo vocês, um grande abraço!